Comissão de Saúde ouviu demanda dos agentes comunitários. Lutadoras premiadas visitaram a casa. A audiência vai homenagear conquistas do CTG Os Farrapos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Da Comissão de Saúde, que aconteceu ontem pela manhã no plenário da Casa, discutiu o pagamento do piso para os agentes comunitários. A reunião contou com a presença de representantes do SINP e da Secretaria de Saúde, além de agentes comunitários, que buscaram esclarecimentos sobre por que a Prefeitura não consegue pagar o piso nacional da categoria. O argumento da representante do Executivo é o de que a lei do piso, decretada em junho pelo governo federal, foi sancionada sem uma devida regulamentação e, portanto, a Prefeitura ainda não possui uma fonte para buscar os recursos necessários e aguarda o decreto presidencial. Na lei, ele fala que vai decretar a possibilidade de repasse por regulamentação, fazer um decreto regulamentando, mas isso ainda não aconteceu. Então, na verdade, não veio nenhum recurso novo que permita que a gente, vamos dizer, sobreponha o que hoje já se custeia para pagamento dos agentes comunitários. Os representantes dos sindicatos municipais questionaram se o poder público municipal depende da regulamentação federal para pagar o piso dos agentes dele, como publicou um edital para uma seleção pública para 60 novas vagas da categoria. A regulamentação da Lei 2.994, ou seja, a regulamentação se dá pelo decreto que regulamentaria o número de agentes por cidade. Nós entendemos que para pagar o piso se depende do decreto, para contratar mais agentes também deveria ter a mesma lógica. Por que isso? Porque não existe nenhuma garantia, não é que esse processo seletivo não venha contratar mais agentes do que o decreto possa vir apontar. Segundo o presidente da Comissão de Saúde, Marcos Cunha, a Prefeitura não precisa esperar o repasse federal e poderia utilizar de recursos próprios para pagar o piso. O vereador lembrou, inclusive, que foi responsável por uma emenda parlamentar que destina mais de 10 milhões anuais a mais para a área da saúde. Dar prioridade à saúde. Para darmos prioridade à saúde, nós temos que gastar mais na saúde. Não adianta dizer, vou dar prioridade à saúde, na hora de gastar não quer gastar. Não, nós temos que gastar mais em saúde, aí sim vai se reverter em prioridade. Prioridade, do ponto de vista orçamentário, é gastar mais recursos nossos, que nós temos, na área da saúde. Se nós achamos isso importante, nós temos que gastar mais. A integrante do Lions, Cristina Rojado, esteve mais uma vez na Câmara para reforçar o convite para a caminhada que vai beneficiar as crianças com problemas de visão, que precisam de consultas com especialistas. A inscrição para a caminhada são R$20, mais 1 quilo de comida, que vai ajudar também a outra campanha em dezembro para ajudar as pessoas mais carentes a nível da cesta, para nós podermos elaborar cestas básicas. Pensando um pouco nas pessoas que são de mais baixo recurso e mais carentes, que queiram participar, pensamos na opção de uma inscrição de R$10, que vai ter o direito a uma pulseira. A caminhada é dia 28 de setembro, a largada vai ser às 9 da manhã, na Dom Joaquim. Nós vamos ter apoio do Vida Saudável, que também vai fazer vai recepcionar as pessoas que forem chegando para a caminhada e fazer os alongamentos para a caminhada, vai ser bem legal. As inscrições poderão ser feitas através da nossa página do Facebook e na loja da Casa dos Uniformes, na Gonçalves Chaves, em frente à Universidade Católica. Lutadores, pais e professor do projeto Quem Luta Não Briga estiveram na presidência da casa para apresentarem os atletas que se destacaram em campeonatos nacionais e estaduais. Eles foram recepcionados pelo presidente da casa, vereador Ademar Ornel, pela diretora Mariluce Kurs e pelo vereador Rafael Amaral. Na oportunidade, o coordenador do projeto, mestre Rossano Diniz, salientou a importância da prática esportiva na formação de cidadãos. Hoje nós estamos apresentando os campeões, mas na verdade o nosso maior êxito não é em medalhas, é no benefício que o taekwondo e o projeto Quem Luta Não Briga tem tido na vida de mais de 100 praticantes de taekwondo. Hoje a gente apresentou 3 ou 4 aqui, mas o benefício é muito maior que isso, né? E a gente espera que com esses resultados a gente venha cada vez tendo mais a atenção
do poder público para que a gente consiga desenvolver projetos para conseguir chegar cada vez mais longe com a nossa arte marcial. No encontro, tanto Ana Vitória, que já foi bicampeã brasileira na categoria cadete, e Amanda Carúcio, que é a campeã nacional infantil, relataram que a trajetória no taekwondo começou por acaso e que os títulos conquistados servem como incentivo para que elas continuem nesse caminho. O meu irmão começou a treinar, mas aí eu nem sabia o que era. Aí a minha mãe perguntou se eu queria fazer taekwondo, aí eu perguntei o que era, porque eu não sabia. Aí eu fui, treinei e gostei. Eu fiquei muito feliz, por causa que eu fui a melhor do Brasil. Eu comecei na escola Corujinha, onde eu descobri o taekwondo, eu fazia balé, aí eu fui do balé e descobri o taekwondo. Aí eu comecei a fazer os exames de faixa, acho que foi na faixa verde, eu comecei a competir, minha primeira competição eu consegui a vitória, aí eu comecei a gostar, aí ano retrasado foi meu primeiro brasileiro, consegui o título na categoria infantil, e ano passado consegui o meu bicampeonato brasileiro na categoria cadete. Ele não é só um esporte, não é uma obrigação, é um hobby, é o esporte que eu amo fazer e eu faço com muito amor e prazer. Embora Pelotas tenha atletas nacionalmente reconhecidas, ainda falta uma lei municipal que incentive o esporte. Por isso, os lutadores enfrentam dificuldades quando precisam participar de campeonatos fora da cidade. Existiram várias dificuldades de dinheiro, de incentivo, porque não tem tanto incentivo na parte do esporte, acaba sendo bem difícil, então a gente tem que correr para buscar o patrocínio, senão a gente não acaba tendo o dinheiro para ir. Na conversa foi apontada tanto pelo coordenador do projeto quanto pelos parlamentares a necessidade de criar o Conselho Municipal do Desporto. Eu já conversei com o presidente da casa, Demar Ornel, de fazermos a discussão de um Conselho Municipal do Esporte e para ter um fundo, né, de investimento nesses atletas. Na verdade, eu acredito que o esporte é a principal barreira de combate ao uso de drogas. O esporte que está ali sendo trabalhado junto com essas crianças, independente se vai ser um campeão. Se não for um campeão, se formou um cidadão, né, e tirou das ruas. A ideia é então fazer esse fundo municipal de esportes que possa ter recursos e poder também ajudar essas escolinhas que tem muitas vezes de futebol, de karatê, taekwondo, né? E chegamos aí crianças jovens, né, de classe média, muitos de escola pública, pessoas bem humildes, que estão abrilhantando o país inteiro com pouco incentivo, que a Câmara ajudou junto com a Prefeitura, mas na verdade precisamos de muito incentivo. O Conselho Municipal do Desporto, ele há muitos anos atrás, ele foi elaborado com uma comissão técnica, com a participação de toda a comunidade esportiva da cidade, e ele foi aprovado pelos vereadores e vetado por um prefeito da época da gestão presente naquele momento. E foi uma grande perda para a comunidade esportiva naquela época, e eu venho falando já há algum tempo e que o poder público tente retomar daquele ponto que parou e tentar aprovar o Conselho Municipal do Desporto. Nós viajamos para diversos lugares do Brasil e sempre que a gente vai às competições a gente vê as prefeituras apoiando atletas, né? E a verba vem através desse conselho, que é muito importante para a nossa participação também. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, acontece sessão extraordinária com a presença da secretária de Justiça Social e Segurança, Clécia Scrochimori, para tratar sobre o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Para que nós pudéssemos elucidar qualquer dúvida que existe no programa Minha Casa Minha Vida. Existem respostas que não são dadas pela secretaria competente, então chamamos nesta casa, através de convocação, a secretária Clécia Scrochimori e o superintendente Marcelo Pinheiro, para que possa esclarecer aos vereadores, né, e à população a situação em que se encontra o programa habitacional. No meu entendimento, como sempre falo, aquelas pessoas que realmente precisam de um teto não têm uma casa para morar. E a gente vê muitas pessoas que não precisam, que têm imóveis, né, que têm uma condição de vida equilibrada e que têm esta casa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Confira no próximo bloco mais uma localidade que enfrenta problemas no quadro A Cidade Reclama. Nós já voltamos, fique conosco.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Invernadas do CTG Os Farrapos se destacaram em concursos estaduais este mês. As conquistas foram salientadas pelo vereador Marcos Ferreira. Os pequenos conquistaram o primeiro lugar na coreografia de entrada e também na de retirada, no Festimirim, onde levaram para o tablado a história da gaita, instrumento mais conhecido do tradicionalismo gaúcho. Já a Invernada Juvenil, pela primeira vez foi finalista do Juvenarte, concurso que reuniu quase 100 grupos de danças. Os integrantes comemoraram os resultados, pois as duas competições são consideradas as maiores do estado, tanto na categoria mirim quanto na juvenil. É uma grande emoção para nós trazer o troféu, é um rodeio, assim, vamos dizer, bem grande. Aí é bem difícil também, a gente batalhou muito para trazer e está aí, graças a Deus. Lá no Festimirim foi, assim, teve bastante coreografia de gaita, mas eu acho que não esperavam tocar assim um instrumento e isso é bem bom até para nós, assim, né? Pra gente aprender um pouco sobre outras coisas. Tem um monte de coisa ruim, mas então vamos aprender um pouquinho sobre a cultura e essas coisas assim. A gente vem trabalhando o ano inteiro só para esse dia e eu acho que chegar lá e alcançar o objetivo esperado não tem valor igual. Acho que a gente trabalhou só para esse dia e tudo deu certo. Marcola foi até os ensaios dos grupos para parabenizar os dançarinos pelos resultados alcançados. O parlamentar é um dos apoiadores das invernadas e salientou a importância de estar junto dos centros de tradições gaúchas. Importante porque a gente está apoiando a cultura, a história e o ambiente do tradicionalismo, de modo especial aqui CTG Os Farrapos, que é o meu CTG do meu bairro, é importante e nós esperamos que possa sempre a cultura ser valorizada porque é o resgate da história do estado do Rio Grande do Sul e para mim é algo mais importante que tem, porque conta o que tem de mais importante, a marca do gaúcho é o tradicionalismo. Então o nosso mandato tem esse incentivo à cultura, tanto ao tradicionalismo como também à cultura popular. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui dentro do CTG Os Farrapos e poder incentivar, como nós vimos, essas invernadas, isso me deixa muito feliz. Para a patroa do CTG Os Farrapos, os resultados são importantes, mas a missão principal é transmitir valores para aqueles que frequentam ambientes tradicionalistas. Nós temos a certeza de que os nossos filhos estão aprendendo a viver em família, estão aprendendo valores e não estão na rua, né? Hoje uma grande preocupação dos pais são os filhos, né, terem uma convivência desde bem jovens, longe da família, né? E aqui nós conseguimos manter num evento dentro de um centro de tradições gaúchas, nós conseguimos manter a família unida. Tu encontra netos dançando com os avós, tu encontra os jovens dançando com pai e mãe e hoje em dia, com certeza, numa instituição tradicionalista é o único lugar que nós encontramos essa integração familiar. Pelas conquistas das invernadas e pelo aniversário de 28 anos do CTG Os Farrapos, acontece amanhã a partir das 8 horas da noite
audiência pública para homenagear esses momentos, na sede do CTG, localizado na rua Raul Pompeia, 1400. A proposta é do vereador Marcos Ferreira. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. As questões envolvendo a empresa de limpeza da cidade Sersul foram debatidas na sessão desta terça-feira. O vereador Anderson Garcia discordou das denúncias apresentadas pelo vereador Marcos Cunha sobre a contratação da empresa. Segundo Anderson, existiu um processo licitatório e as contratações são insuficientes porque a cidade cresceu. O vereador Marcos Cunha respondeu que, apesar de existir um processo licitatório para a contratação da Sersul, ele foi contestado até mesmo pelo Ministério Público. Cunha fez questão de ressaltar que as críticas não estavam dirigidas aos funcionários da Sersul. Afirmou ainda que, se o contrato for desfeito, vai exigir que a Prefeitura inclua em um novo processo licitatório lícito que os atuais trabalhadores sejam absorvidos pela empresa vencedora. O vereador gaúcho lamentou a morte de Joel Orestes, membro do Sindicato dos Previdenciários. Segundo Edmar Campos, ele era um homem íntegro que lutou muito pelos menos favorecidos. Também falou sobre a situação do Sanep, que, embora esteja sucateado, ainda possui chances de recuperação. Gaúcho considera que a privatização não é solução. O vereador Ademar Ornel referiu seu boletim informativo da Prefeitura que afirma não ter avançado na regularização fundiária porque a Câmara não aprovou o projeto executivo enviado em maio deste ano. Segundo Ornel, o Legislativo não aceita que o governo diga o que a Câmara tem que fazer. Além disso, Pelotas já tem uma lei sobre regularização fundiária desde 1991 e é uma lei do ex-prefeito e atual vereador Anselmo Rodrigues. Afirmou que o Legislativo não vai ser pautado por ninguém, a não ser pelos vereadores e pelo povo. O vereador Marcola convidou a população para estar presente na sessão extraordinária às 7 horas da noite de hoje, quando será debatida mais uma vez a situação do programa Minha Casa Minha Vida, com a presença da secretária de Justiça Social, Clésis Crochemore. Marcola disse também que é lamentável que o governo atual tenha perdido a lista com os antigos inscritos aos programas. O vereador Beto Z3 falou sobre a reforma do posto de saúde da Z3. Segundo o parlamentar, a inauguração foi cercada de discursos políticos vazios, pois foi realizar apenas a pintura do prédio. Também falou sobre o programa Mãe Pelotense, que na verdade é um programa do governo federal, que em Pelotas conseguiu reduzir a mortalidade infantil, como também reduziu em todo o país. O parlamentar já está pedindo informações sobre o programa em Pelotas e espera que o governo não leve mais de 15 dias para responder. O vereador Antônio Pérez registrou a confraternização que aconteceu na última sexta-feira em decorrência ao Dia Municipal dos Corretores de Imóveis e da placa de honra ao mérito que recebeu de representantes da categoria por ter proposto a criação da data comemorativa. O vereador Rafael Amaral criticou a retirada de efetivo da Brigada Militar da cidade para Porto Alegre. Segundo o parlamentar, a segurança pública está um caos e, se falta efetivo em Porto Alegre, a solução correta seria realizar concurso público para aumentar o efetivo. Em resposta, o vereador Tenente Bruno disse que Pelotas não vive no caos da insegurança, mas concordou com o vereador Rafael Amaral ao afirmar que é contra a ida de policiais pelotenses para Porto Alegre. O vereador Ricardo Santos abordou o programa Minha Casa Minha Vida e convidou a população para a sessão extraordinária desta noite. Também falou sobre o projeto de lei que obriga a Prefeitura a dar transparência aos dados municipais. Segundo o vereador Vicente Amaral, o político é o reflexo da comunidade e deve haver compromisso com a verdade por parte dele para realizar críticas responsáveis e saber elogiar a gestão pública quando há acertos. Na edição de hoje do quadro A Cidade Reclama, a nossa equipe acompanhou o sofrimento de uma escola infantil que não tem manutenção na via pública. Na Escola de Educação Infantil Sonho Encantado, alunos e pais passam por dificuldades no acesso, pois a rua José Laroque tem problemas de saneamento e de buracos que afetam a passagem. Quem vem de carro, ali com a função das chuvas, provocou uma erosão, tem um buraco enorme lá, cheio de pedras, estraga os carros. Quando tem essa função da chuva,
passar para cá é quase que impossível sem se embarrar. Os pais têm que estar carregando as crianças no colo. A gente não consegue passar, né? Então assim fica bem difícil, bem difícil. Hoje mesmo fazem 3 dias que não chove. Se vocês olharem depois, assim, tem muitas poças de barro. Outra situação grave é a falta de segurança na travessia da Avenida Domingos de Almeida em direção à escola. As pessoas não têm uma faixa de pedestre, a gente não tem sinalização, isso está fazendo bastante falta. Eu até enviei uns e-mails, né, para a Secretaria de Trânsito, né, mas não obtive retorno. E se você também tem algum problema na rua ou bairro onde mora, ligue para a nossa redação no telefone 3222 1150 e a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!